o Samuel ali, né, ele vai estar te orientando. Amém? Eu acho que é isso, gente. Deus abençoe. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queria liberar as crianças já para o seu culto. Né? Antes, só um pouquinho, crianças. Queria conhecer quem nos visita pela primeira vez. Você nos visita pela primeira vez, erga sua mão assim. Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam muito bem-vindos. Para nós é uma honra, é uma alegria recebê-los aqui, né? Sinta-se à vontade. Se você tiver qualquer dúvida, nós temos os nossos voluntários de crachá identificado, eles vão te auxiliar. E agora sim eu queria liberar as crianças, tá? Você que nos visita, nós temos o Ministério Infantil ali, até os 10 anos, você pode levar sua criança lá ao fundo, né? Os pais, é bom ir acompanhar, levar os filhos, porque é colocada uma pulseirinha, né, de identificação. Nós zelamos pelas suas crianças, então, né, eu queria que você soubesse disso. Você também que tem criança de colo, nós temos aqui à minha esquerda ao fundo, nós temos um fraldário ali, se você precisar, tiver alguma emergência, né, aquelas emergências que só quem é pai de criança, de bebê sabe, então nós temos aqui o fraldário ao fundo. E também, né, também queria dar as boas-vindas a quem nos acompanha de forma online, né? Talvez você não saiba, mas nós transmitimos esse culto, tá? Nós temos nosso canal no YouTube, temos no Facebook, nas mídias sociais, e esse culto também está sendo transmitido lá. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo muito especial que Deus tem feito nas nossas vidas, né, como igreja. Nunca imaginaríamos, né, o que o Senhor está fazendo junto aqui, né, nesse lugar, e Deus a cada dia mais tem acrescentado vidas, Deus a cada dia mais tem nos dado direção, Deus a cada dia mais tem nos dado sua graça, e hoje, para a honra e glória do Senhor, né, nós temos algumas frentes de ministério, temos projetos sociais, né, aqui hoje, né, nós teremos a honra, a alegria de celebrar 2 anos, né, do projeto Valentes do Reino, né, algo que nasceu no coração de Deus e tem abençoado as nossas vidas e a vida de tantas crianças, né, pais também. E hoje será um tempo muito especial. Ao término da mensagem aqui, nós vamos ter um tempo especial para essas crianças, amém? Então, né, aguenta um pouquinho. Sei que você está aqui, né, talvez veio para essa homenagem, mas o Senhor quer falar ao seu coração. Nós cremos que Deus fala para quem está presente, né, e não para quem está ausente. Então, se Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem algo a falar ao seu coração. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. E hoje é uma data muito especial também, né, para nós cristãos, é a data mais importante do nosso calendário, né, que é a Páscoa. A Páscoa, né, representa a ressurreição de Cristo. A Páscoa é o evento mais importante que aconteceu, né, nesse mundo, né, no qual Jesus, né, comprou-nos com preço de sangue, né, Jesus, né, o escrito de dívida, aquela dívida que nós tínhamos absorvido lá, né, no Éden, Jesus comprou para si, e hoje nós temos vida e vida em abundância por causa dele, né? Por isso hoje nós celebramos esse momento, por isso hoje nós, né, estamos felizes, né, por tudo o que Jesus fez e tem feito nas nossas vidas. Eu queria compartilhar uma mensagem com os irmãos, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 textos. Primeiro, abra lá comigo em Marcos capítulo 14, versículo 22. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículo 22. Depois nós vamos ler Lucas, capítulo 24, versículo 28. Mas primeiro, né, vamos ler ali Marcos. Amém? Todos acharam? Marcos, capítulo 14, versículo 22. Você pode acompanhar também ao fundo no telão, né, ou, né, olhar a Bíblia do irmão do lado. Amém? Quem ama a sua Bíblia aí? Diz amém. Amém, glória a Deus.
Vamos lá, Marcos capítulo 14, versículo 22, diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse: Isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo, no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Agora nós vamos ler Lucas capítulo 24, versículo 28, diz assim: E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Amém? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor, nós te damos honra nesse lugar, nós louvamos a Ti, nós engrandecemos o Teu nome, nós estamos aqui, Senhor Jesus, como uma oferta de gratidão por tudo o que o Senhor fez nas nossas vidas. Pai, nós olhamos para o nosso passado, nós sabíamos onde nós estávamos, e hoje nós temos uma vida nova, porque assim o Senhor fez. Por isso, Senhor, que esse momento de gratidão possa estar estampado não somente no nosso rosto, mas também no nosso espírito, Senhor, que nós possamos ser gratos, Senhor. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para ouvir do Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Por isso nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus oramos, para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Primeiro texto que nós lemos ali, Jesus estava prestes, a ser crucificado, Jesus estava prestes, a ir para o Calvário, e se você perceber, ele aqui, foi a última ceia, Jesus chama os seus discípulos ao estar à mesa. Jesus comeu com eles, Jesus aqui instituiu a ceia, no qual nós, como costume, igreja, nós fazemos uma vez por mês, e Jesus então deixou uma ordem, faça isso em memória de mim. Você, com certeza já sabe disso, e esse texto nos chama atenção, porque Jesus estava à mesa com os seus discípulos. Já o segundo texto, ele já é no momento após a ressurreição de Cristo. Jesus, se encontra com 2 discípulos, descendo a Emaús, a uma aldeia, e lá, Jesus, ele meio que faz de passar adiante, enquanto os seus discípulos, chegam ao seu ponto, e os discípulos ali, nesse momento, chamam Jesus para estar com ele, e o texto diz que eles chegaram e ficaram sobre a mesa. E por eles estarem sobre a mesa, esse momento, Jesus partiu o pão, da mesma forma, antes da crucificação, e uma coisa aconteceu, na vida desses discípulos. Os seus olhos se abriram, e eles conseguiram discernir, Jesus. Então o texto aqui, esses 2 textos que nós lemos, tem algo em comum, Os 2 textos falam sobre a mesa, esse momento de comunhão. E eu queria hoje falar sobre isso, a mesa que está preparada para as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que Jesus preparou uma mesa para você? Porque a mesa diz respeito à comunhão com Ele. Você talvez não saiba, mas nas Escrituras, ou pelo menos no Novo Testamento, há pelo menos 40 passagens do Senhor Jesus na mesa com alguém. Seja comendo, seja exortando, seja ensinando,
né, seja até derrubando, mas Jesus, né, mais ou menos 40 passagens, né, na mesa, nesse momento de comunhão. Por isso, a mesa é um utensílio muito destacado na palavra de Deus. Porque a mesa, no contexto judaico, né, a mesa falava sobre intimidade, né, a mesa mostrava aceitação, e muitas vezes, na cultura judaica, a mesa também declarava, né, uma declaração pública de relacionamento. Então, a mesa, em todo o contexto da palavra de Deus, ela diz respeito à comunhão com Ele. Não por acaso nós vamos ler aqui várias passagens em que Jesus está à mesa, em que Jesus convida os seus discípulos ou é convidado a estar à mesa, né? E ali é um momento de comunhão. Por isso, irmãos, esse momento aqui, né, no qual nós celebramos a ceia e a Páscoa, né, tem como objeto central ou como a declaração, né, central, que é relacionamento, comunhão com Jesus. A Páscoa diz isso. A mesa é a comunhão com Jesus e no coração da Páscoa está a mesa com Ele. E eu queria que nós pudéssemos falar sobre isso, queríamos que nós pudéssemos discernir espiritualmente, né, essa questão de comunhão com Ele. Tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é para um propósito, é para se relacionar com Cristo, é para estar com Ele. Por isso, hoje, né, nós estamos aqui, né, você foi atraído a esse lugar, você foi, né, conduzido por Jesus a esse lugar, né, não puramente por um momento de celebração, não porque, né, nós temos algo diferente, não, mas porque o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer estar à mesa com você, porque Jesus deseja se relacionar conosco, né? E esse é o tema central da mesa: relacionamento, comunhão com Ele. Na mesa onde os propósitos do Senhor são revelados a nós, é nesse momento de comunhão, de estar com Ele, que nós entendemos e vemos, né, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Certamente o Senhor tem algo para cada um de nós aqui. Certamente há um propósito estabelecido nos céus para cada um de nós aqui, irmãos. Cada pessoa que entrou nesse lugar, cada pessoa que está aqui, cada pessoa, né, que foi atraída para esse lugar, não nasceu por acaso. Não veio ao mundo por acaso, mas veio por um propósito estabelecido por Deus. Por isso, né, o que eu e você precisamos entender no nosso coração é que nós temos um propósito estabelecido por Deus. Você não é um acidente de percurso, irmão. Você não é obra do acaso ou, né, um acidente que seus pais tiveram, não, irmão. Você foi criado e desejado por Deus para um propósito eterno. Talvez hoje você não compreenda isso, talvez hoje você não consiga discernir, mas eu creio que o Espírito Santo falará ao seu coração, né, que existe algo grande do Senhor para a sua vida, uma obra grande do Senhor para você. Agora, o que eu e você precisamos fazer é se posicionarmos nesse lugar, é sentarmos à mesa com Ele, para discernirmos aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. A mesa é isso. Um momento de comunhão, um momento de interação, um momento de relacionamento, irmãos. Por isso, nós prezamos tanto pela mesa, porque a mesa, ela expõe, porque a mesa, ela nos, né, capacita. Por isso, nós como família, precisamos estar juntos à mesa. Por isso, nós como família, precisamos ter a mesa como um instrumento, né, como objeto central no nosso lar. Porque é na mesa que você olha, né, olho no olho, porque é na mesa que você se relaciona, e da mesma forma que nós fazemos isso com os nossos familiares, é da mesma forma que o Senhor deseja estar conosco. Relacionamento. Você sabia que Jesus deseja se relacionar contigo? Você sabia que Jesus deseja estar falando contigo? E eu queria, né, que a gente pudesse
falar sobre essa questão, né? A mesa é tão importante que dentro do tabernáculo havia uma mesa com os pães da presença em cima. Toda a Bíblia, né, a mesa sempre teve algo importante, um destaque importante, porque a mesa fala sobre estar com Ele, relacionar com Ele. A mesa é um chamado à comunhão com Deus, comunhão com Ele. A mesa não é só o lugar de repartir pão, mas de construção, de alinhamento, de direção de Deus para a sua vida. Por isso, talvez você esteja vivendo uma vida totalmente fora, né, confusa, né, e você não se acha, mas experimente sentar-se à mesa com Jesus, experimente se relacionar com Ele, experimente ter comunhão com Ele, e você vai ver a sua vida sendo transformada. Porque é isso que Deus deseja, estar à mesa contigo. Eu queria falar 5 características sobre a mesa. Primeira, a mesa é como um símbolo da presença de Deus. A.W. Tozer diz assim: Deus não nos convida para um campo de batalha, mas para uma mesa, para intimidade e comunhão. O convite de Deus para você é para a mesa, é para a comunhão, para a intimidade com Ele. Por isso esse momento é tão importante, por isso que a Bíblia diz: entra no seu quarto em secreto, fala com seu pai em secreto. Nós precisamos estar com Ele em comunhão. Nós precisamos acessar esse lugar de comunhão, de estar à mesa com Jesus. E às vezes nós não escutamos Deus, nós não se relacionamos por Deus, porque nós negligenciamos a mesa. A mesa, esse momento de comunhão com Ele. Sabe, irmãos, algo que eu aprendo é que, mesmo em meio às lutas, Deus nos convida a estar com Ele. Quando nós lemos esse texto, né, da Páscoa, nós vemos que Jesus, sabendo já o seu propósito, sabendo o que iria lhe acontecer, sabendo que todo o peso do pecado da humanidade seria derramado sobre Ele. Porque, irmãos, né, nós já vemos pessoas morrerem de forma talvez até mais agravante do que Jesus. Nós já ouvimos falar de torturas, mas o grande problema e o grande sofrimento de Jesus foi que todo o peso do pecado da humanidade caiu sobre Ele. E quando nós olhamos para Jesus, Ele, mesmo em meio às lutas, às questões internas dele, nós vemos um homem que sentou-se à mesa com os seus discípulos. Isso prova e mostra o quanto Jesus deseja se relacionar com o homem. Em toda a palavra de Deus, nós vemos Deus buscando relacionamento com o homem. Em toda a Escritura nós vamos ver Deus tentando trazer um homem ao relacionamento com Ele. E o problema, irmãos, é que muitas vezes nós negligenciamos essa comunhão. Nós abrimos mão por falta de tempo, por priorizarmos outras coisas, por simplesmente não queremos. E nós deixamos o Rei do Universo, Senhor de todo o universo, de lado. Mas a mesa, ele simboliza a presença de Deus. Você sabe o que é se sentar-se à mesa com Jesus? Estar com Ele. Falar com Ele. Quanto tempo nós temos tirado, para
expressarmos a Jesus aquilo que sentimos, para falarmos com Ele. É na mesa, irmãos. É nesse momento. Mesa é um lugar onde Deus revela a sua proximidade conosco. E a mesa, ela é preparada por Deus, irmãos. Esse momento de comunhão foi Deus que preparou. Abra comigo lá, Salmo 23, no qual nós gostamos de ler. Salmo 23, capítulo 23, versículo 5, diz assim: preparas uma mesa perante mim. Quem prepara a mesa, irmãos, é o Senhor. Ele não nos apenas nos chama, mas Ele mesmo organiza tudo. Irmão, o relacionamento com Deus parte dEle conosco. Você tem ciência, irmãos, que Deus deseja se relacionar contigo? A grandeza de Deus, de quem Ele é, mas Deus deseja se relacionar com você. Deus deseja se relacionar contigo. Charles Spurgeon diz assim: Cristo não só abriu o caminho para Deus, mas nos serviu no caminho. Nos serviu. Você foi servido por Deus, irmãos. Sabe, isso, deveria nos colocar no nosso coração um peso de gratidão a Ele. Mas, com o passar dos tempos, nós acabamos se acostumando. Mas sabe, irmãos, quando nós chegamos nesse momento, quando nós relembramos, quando nós somos instruídos, quando nós somos direcionados, nós precisamos olhar para Jesus e falar assim: muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já proporcionou. Sabe, irmão, eu não sei qual é a sua vida, eu não sei os sofrimentos, que vocês têm passado, mas comece a olhar para a sua vida com olhos de gratidão por tudo que Ele já fez. Se hoje você está aqui nesse lugar, se hoje você pode abrir os olhos, foi porque Jesus te amou. Ele te amou. E nós precisamos começar a olhar com olhos de gratidão por tudo aquilo que Ele já fez. Talvez você possa falar: puxa, pastor, mas minha vida está tão difícil. Mas, olhe para Jesus e veja o que Ele já fez. Um coração grato abre portas, irmão. Você sabia disso? Quando nós temos um coração grato, quando nós olhamos com os olhos da gratidão, nós abrimos portas que estavam fechadas. Por isso, comece a olhar para as situações que acontecem na sua vida. Talvez você possa pensar: puxa, mas isso aqui é algo ruim que me aconteceu. Mas quando você entender, você vai ver que foi um livramento de Deus para a sua vida. E você vai começar a olhar com gratidão. Você vai começar a ver com gratidão. Porque a gratidão muda os nossos olhos. A gratidão tem o poder de mudar os nossos olhos. Cristo fez algo para nós, irmãos. Cristo fez algo grande para nós. Nós estávamos perdidos, diz a palavra, mas Cristo abriu um caminho para nós. Nós estávamos separados do Pai, mas Cristo nos fez caminho. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 14, versículo 13, Jesus, quando Ele pede aos discípulos para que eles vão à cidade preparar a ceia, Ele diz assim: então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e diga ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali façam os preparativos. A mesa que o Senhor preparou para a sua vida já está pronta. A mesa que o Senhor preparou para você
já está pronta, assim como estava pronta para os discípulos. Os discípulos não precisavam fazer nada. Eles chegaram no lugar pronto. É assim o relacionamento nosso com o Senhor. Já está tudo pronto, irmãos. Já está tudo preparado. A mesa da comunhão com Ele já está preparado para a sua vida, né? E não é por mérito, irmão. Não é por mérito, mas por um direito adquirido por Cristo. Nós não chegamos a Cristo ou nessa mesa da comunhão por mérito nosso. Aliás, se fosse por mérito, né, se nós merecêssemos alguma coisa, não seria comunhão com Ele. Mas Cristo adquiriu para nós, isso é graça de Deus. Então, irmãos, se hoje você tem a oportunidade de se relacionar com o Senhor, é por causa da graça que Deus liberou sobre a sua vida, é por causa da misericórdia do Senhor sobre você. Então, eu e você precisamos se apropriar dessa graça maravilhosa que é a comunhão com Ele, a comunhão com Jesus. Sabe, você tem noção de quantos lugares, né, nós não podemos celebrar, né, a ceia ou a Páscoa? Quantos lugares, irmãos, que são territórios hostis ao cristianismo? Nós temos a Coreia do Norte, nós temos a Nigéria, temos, né, os países de fé islâmica, onde você não pode, né, nem pensar em ter um objeto como esse. Você tem noção disso? A China. Eu estava escutando um pastor, né, e ele contando, um pastor já de idade, né, ele falando, né, que numa pregação, que ele foi, certa vez, viajar para a China, e eles tinham, olha só, irmãos, ele levava as Bíblias escondida, né, no seu corpo, na sua roupa, na sua bolsa, né, e houve um livramento de Deus, porque quando ele chegou no aeroporto, né, lá a alfândega, eles passaram e não viram nada no seu, né, ali no raio-x, e aquele homem chegou para divulgar, para entregar aquelas Bíblias para aquelas pessoas, né, naquele lugar. Elas arrancavam a folha da Bíblia, e cada um ficava com uma folha, e depois sabe o que eles faziam? Eles liam aquela folha e trocavam entre eles. Você tem noção, irmãos? Pessoas que se arriscam a sua vida, a sua liberdade, por causa de um livro, que dão a vida por causa da palavra, enquanto nós temos uma infinidade, né, de recursos, uma infinidade de oportunidades, né? Você pode passear por esse bairro, você tem várias e muitas igrejas, né, que professam a palavra de Deus. Você pode andar por esse lugar, né, com uma camisa estampada com uma cruz. Você tem noção, irmãos, né, o quanto nós somos, né, privilegiados? Talvez esse seja o grande problema hoje nosso. Porque se nós tivéssemos, né, o nosso direito cerceado, nós simplesmente começaríamos a dar valor para isso. E eu louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão, né, sofrendo por Jesus, em países sofrendo por Jesus, porque eles não negam a fé. Eles preferem morrer do que negar a sua fé. E a pergunta que eu faço para você, você pode responder por você mesmo: você negaria a sua fé hoje para poupar a sua vida? Nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos começar, né, a analisarmos isso. A mesa, a comunhão é algo estipulado por Deus, no qual eu e você não fizemos nada. A graça, o favor de Deus, nós não fizemos nada para recebermos isso. Mas Jesus, como, né, o Júnior leu aqui, Deus nos amou de tal maneira. Sabe o que significa tal maneira? De entrega, irmãos. E a pergunta que eu faço:
Você entregaria o seu filho para morrer por alguém? Você daria o seu filho? Talvez você possa falar, se eu realmente soubesse que essa pessoa, né, merecesse. Agora, existe uma questão muito maior. Você entregaria o seu filho até por aqueles que o desprezariam? Esse é o amor de Deus pela sua vida. Talvez você entrou aqui com o coração quebrantado, quebrado. Talvez você entrou aqui e fala, puxa, eu não tenho nada para comemorar nesse feriado. Minha vida está destruída, minha vida está virada de cabeça para baixo. Mas sabe, irmãos, um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, que tem o universo nas suas mãos, Ele decidiu te amar. Amor de Deus. Isso precisa causar no seu coração um impacto. Talvez você não seja amado pelas pessoas. Irmãos, né, nós vamos frustrar pessoas, assim como as pessoas vão se frustrar conosco. Mas Deus te amou primeiro. Deus te ama. Deus ama a sua vida. Ele se entregou. E ainda que só houvesse você, né, nessa terra, Jesus ainda viria e morreria por ti. Esse é o amor de Deus. Essa é a graça de Deus. E isso é mérito dele, não nosso. O amor de Deus não é passional, irmãos, mas é sim legislativo. Deus decidiu te amar. Deus decidiu, né, aos jovens aqui e aqueles que são do projeto, né, Deus ama a sua vida, jovem. Deus ama você. Fixe os seus olhos nele. Fixe seus olhos no Senhor e você vai ver o que Deus vai fazer sobre a sua vida. Há algo grande e maravilhoso do Senhor para a sua vida. Não olhe nem para a esquerda nem para a direita, fixe os seus olhos no Senhor. Porque eu creio que você foi colocado aqui, eu creio que Deus preparou esse lugar, Deus preparou, né, esse mover dele, né, através dos irmãos lá no Parque Acará, para quê? Para te mostrar, jovem, o quanto Ele ama você, o quanto você é importante para Ele, o quanto você é precioso para o Senhor. O amor de Deus, o amor do Senhor pela sua vida. A mesa também existe mesmo na presença dos inimigos. O texto de Salmo 23:5 diz assim: preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Sabe, irmãos, muitas lições nós podemos aprender com relação à mesa. Sabe qual que é uma das mais importantes? É que mesmo diante dos seus inimigos, Cristo está em comunhão contigo à mesa. O texto diz aqui, né, o salmista fala, preparas uma mesa perante os meus inimigos. Deus preparou uma mesa de comunhão para você, irmãos, mesmo diante dos seus inimigos. A cruz é o trono onde Jesus reina, mesmo quando o mundo o rejeita. Sabe, muitas pessoas e muitos de nós vamos passar por muitos desafios. Eu não sei qual talvez seja o seu desafio aqui. Talvez seja, né, algo que esteja te aprisionando, talvez seja um sentimento, né, que esteja te puxando, talvez, né, seja algo financeiro, eu não sei, mas esses inimigos que têm tentado te tirar o foco, mesmo eles, irmãos, eles não têm o poder de te tirar a comunhão com Jesus. Porque há uma mesa preparada por Jesus, mesmo em meio ou diante dos inimigos que te cerqueiam.
Isso é maravilhoso, irmãos. É saber que mesmo em meio do caos, né, Deus preparou uma mesa para você. Mesmo em meio às aflições, às lutas, às dificuldades, há uma mesa preparada por Jesus para a sua vida. Isso nos leva a entender que a mesa, né, além de tudo, também é um lugar de acertos. Quando o Senhor nos chama, né, numa mesa diante dos inimigos, isso nos leva a entender que Deus deseja fazer acertos. E chegou talvez o tempo, irmão e irmã, de você realizar alguns acertos na sua vida, para que a mesa, a comunhão com Ele não seja impedida. Sabe, eu tenho falado muito, né, com relação a perdão, irmão. Perdão é um acerto que eu e você precisamos fazer constantemente nas nossas vidas, porque Jesus perdoou. Perdão é algo que nos liberta. Na mesa com Jesus há perdão. Talvez você possa falar, mas eu não consigo perdoar, mas na mesa com Jesus você consegue. Você consegue. Por você mesmo ou por mim mesmo, nós não conseguimos nada, irmão. Aliás, nós só conseguimos fazer besteira. Desde do Éden, né, o homem por si mesmo só faz besteira. Mas quando nós entramos nesse lugar de comunhão com Jesus, nós somos transformados. Você crê nisso? Você crê que você pode ser transformado? Você crê que Deus pode transformar a sua vida de tal maneira, né, que você vai se tornar uma pessoa perdoadora? Eu tenho falado isso, né, que o perdão nos impede de ver a Deus. Aliás, o perdão impede, né, nós de sermos perdoados por Deus, porque quando nós oramos o Pai Nosso, nós, né, fazemos uma oração talvez de sentença de morte para as nossas vidas, quando nós falamos, perdoa as minhas dívidas, assim como eu vou perdoar os meus devedores. Agora, se eu não perdoo, né, os meus devedores, eu estou falando para Deus, ao orar o Pai Nosso, que Deus não precisa me perdoar. E irmão, irmã, né, não ser perdoado por Deus é um grande, seríssimo problema. Então assim, quer ter uma vida leve, quer ter uma vida, né, livre dessas correntes de amargura, perdoe. Eu costumo falar, largue esse defunto que você carrega. Largue esse peso. Porque a mesa com o Senhor é o lugar de perdão. Mesmo cercado de inimigos, nós, os crentes, temos na mesa o nosso Rei. Jesus está na mesa. Mesa também é um lugar de aliança e restauração. Dietrich Bonhoeffer diz assim: a mesa do Senhor é onde os pecadores se tornam santos. Nesse lugar de comunhão. Na ceia que nós lemos ali, Jesus declarou uma nova aliança. Ele restaurou pecadores, acolheu traidores e ofereceu redenção a todos. Na mesa. Sabe o que eu aprendo? Que a mesa com Jesus, ela expõe o nosso coração. Porque foi na mesa que Pedro e Judas tiveram expostos o seu coração. Pedro que negaria Jesus, e Judas que o trairia. Foi na mesa com Jesus. Irmãos, a mesa tem a mesa com Jesus tem essa graça de expor realmente quem nós somos. Nossas fraquezas, nossos pecados, aquilo que pensamos que somos,
nossos medos. Mas sabe, a lição preciosa que eu aprendo com esse texto é que a mesa que Jesus tem para nós, que expõe quem nós somos, também é a mesma mesa que nos cura, porque foi na mesa que Pedro foi curado, porque foi na mesa, né, quando Jesus preparou os peixes e Pedro, né, chegou-se para comer com Jesus, foi na mesa que o coração de Pedro foi restaurado. Então a mesa que expõe também é a mesa que restaura. Irmão, você quer restaurar o seu coração? É na mesa com Ele. É nesse lugar. É na mesa com o Senhor. E a gente pode falar sobre a banalização da mesa, nós vemos movimentos que banalizam, mas eu estou falando de uma comunhão com Ele. Porque, irmãos, o homem é falho. Eu costumo falar que nós vamos falhar com você e vice-versa, e todo mundo falha com todo mundo. Ninguém é perfeito, a não ser a Jesus. Ele jamais vai falhar com você. Entregue a sua vida a Ele, e você vai ter alguém do seu lado que jamais falhará contigo. Entregue a sua vida ao Senhor hoje, nesse momento, nessa hora, nesse lugar, e você vai ver e vai ter alguém que jamais falhará. Talvez você tenha passado, né, por momentos já de decepções com pessoas, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus jamais vai te decepcionar. Entenda isso. Creia nisso. Jesus, né, nos chamou à mesa para um lugar de aliança. Uma aliança, irmãos, no qual nós não entramos com nada. Existe até uma canção, não trouxe nada para a mesa, não é verdade? Tem, né? E realmente nós não trouxemos nada. Aliás, né, o que Jesus deseja de nós, para esse lugar, é o nosso coração. É entrar nesse lugar de disposição com Ele. De disposição, de entregar o nosso coração. Senhor, toma o meu coração. Molda o meu coração. Muda o meu coração. Transforma esse coração de pedra, esse coração duro, esse coração que não se arrepende. Transforma em um coração do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Davi, né, a Bíblia fala que o Senhor falou que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi tinha, né, esse nome? Porque Davi falhava e falhou talvez muito mais do que nós aqui, né? Davi teve falhas graves, irmãos. Mas a Bíblia vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi era perfeito, aliás, não era, né? Mas porque Davi tinha uma disposição em se arrepender. Davi tinha uma disposição em se arrepender, em quebrantar-se diante de Deus. E aí nós vemos que na velha aliança, alguns falam que Deus estava mal-humorado na velha aliança, mas na velha aliança havia misericórdia de Deus, e ela veio sobre a vida de Davi, e tantos outros homens. Mas o que nos chama a atenção é porque Deus, né, a palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado. Então, irmão, irmã, não importa o que você fez, o que aconteceu na sua vida, não importa. Se você hoje está disposto, né, a olhar para Cristo, se você está disposto a abrir mão do seu passado e olhar para o futuro com Ele, a palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Deus tem uma nova vida para você hoje.
Deus te trouxe aqui para falar para você, irmão e irmã, que Deus tem algo novo, grande para o seu coração. Creia nisso. Deus deseja restaurar suas emoções, tirar a depressão, tirar, esse sentimento de inferioridade. Deus deseja fazer algo novo, grande, porque nada que Deus faz é pequeno. Nada que Deus faz é pequeno. Deus deseja te dar um futuro novo. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? A mesa aponta para o futuro. Sabe, irmãos, nós precisamos parar de olhar para o passado. Pare de olhar para o passado. Tem pessoas aprisionadas pelo passado. Tem pessoas que moldaram a sua vida à prisão do passado. E não prosperam. E não avançam, porque estão acorrentadas a um passado. Mas quando nós olhamos para a palavra, a mesa, ela aponta para o futuro. Apocalipse, capítulo 19, verso 9, a Bíblia vai falar assim: então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado, felizes são aqueles que são chamados para o futuro. Então, irmão, irmã, fixe os seus olhos no futuro. Fixe os seus olhos nas coisas que estão vindo sobre você. Olhe com esperança. Olhe com esperança. Não fique mais olhando para o passado, não fique olhando para as coisas que te aconteceram, com as feridas que fizeram para você, ou as feridas que você causou. Olhe para o futuro, olhe para a frente, prossiga para a frente, olhe para o alvo. Seja livre desse peso. Seja livre em nome de Jesus. A mesa final é no céu e é a consumação da comunhão com Cristo. Você tem noção que um dia nós estaremos à mesa, face a face com Jesus? Face a face com Ele. E lá não existirá mais pecado, não existirá tristeza, não existirá rancor, não existirá mágoa, não existirá falta de perdão, não. Lá nós estaremos plenos, satisfeitos, alegres, felizes, porque o nosso Senhor estará conosco, e Ele suprirá todas as nossas aflições, e Ele suprirá todas as nossas dificuldades, e Ele suprirá cada lágrima que foi derramada aqui. Ele suprirá, Ele será suficiente. Jesus. Às vezes pergunto, pastor, esses dias a Letícia perguntou para mim, pai, no céu nós vamos lembrar das pessoas? Eu creio que sim, eu falei para ela. E ela falou assim, mas a gente não vai ficar triste? Eu falei assim, não, filha, sabe por que nós não vamos ficar tristes? Porque Jesus suprirá todas as nossas angústias. Todas. Daí eu dei um exemplo para ela, falei assim, filha, você já foi num parque de diversões assim que você não se lembrava, Você estava tão feliz no parque que você não lembrou de mais nada? Ela falou, sim, eu já fui. Falei, vai ser assim com Jesus. Nós vamos estar tão contentes, tão felizes, com a presença de Jesus, que nós não vamos ter tempo nem para chorar. É esse lugar que o Senhor quer nos levar. Então, quando você olhar para a mesa, entenda-se que a mesa da comunhão que nós temos com Ele hoje, é através da nossa vida, é pelos olhos da fé.
né, é quando Deus fala conosco e nós falamos com Ele. Mas chegará um dia que nós estaremos face a face com o Rei, face a face com o Senhor. Creia nisso, irmãos. Almeje, busque por isso. E você vai ver o que o Senhor vai fazer no seu coração, amém? E hoje nós comemoramos a Páscoa. E a Páscoa nos convida à mesa com Ele, porque a Páscoa é relacionamento com Ele. A Páscoa cristã não é coelhinho da Páscoa, não, é relacionamento com Jesus, porque Ele vive, Ele vive, e por Ele viver, né, nós temos comunhão com Deus, nós podemos olhar o nosso Redentor vive, Ele está vivo. Essa é a mensagem da Páscoa. Nós cremos num Deus de relacionamento. A Bíblia chama, né, o Senhor de Emanuel, Deus conosco, é um Deus de relacionamento, diferente de outros, né, pseudo-deuses que, né, ou estão mortos ou estão, né, em outros lugares, mas nós temos um Deus que vive, está em nós, o Espírito Santo de Deus está em cada um de nós aqui, e eu e você podemos se relacionar com Ele. Eu e você podemos se relacionar com o Senhor. Amém? Você crê nisso? A mesa é o palco da graça de Deus, do favor de Deus. Que nós possamos se apropriar, que nós possamos entrar nesse lugar de apropriação daquilo que foi estabelecido para nós. Deus prepara mesas, mas também se senta nas que nós preparamos. Primeiro texto que eu li com vocês, nós falamos de uma mesa que o Senhor preparou. O Senhor preparou a ceia. Nós vemos que Deus preparou tudo. O Senhor, né, estava tudo no script de Jesus. Mas também o Senhor se senta nas mesas que nós preparamos. Quando aqueles discípulos chegaram àquela aldeia, eles convidaram Jesus para esse lugar, para essa mesa. Então a mesa, ela é relacional. A mesa que o Senhor, né, deseja participar, Ele também deseja se participar daquelas que nós preparamos, nosso coração. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 23, a Bíblia vai falar, né, e vai mostrar que Deus mandou Moisés preparar uma mesa com uma largura, com uma forma correta. E o que nos chama a atenção nesse texto é que a mesa que Deus mandou Moisés preparar para ficar no tabernáculo, ela tinha que ser de madeira. E quando nós olhamos para o sentido, né, de tipo da Bíblia, né, nós vamos ver que a madeira representa a humanidade, a madeira, ela representa o homem. E essa mesa que Deus mandou Moisés preparar, ela tinha que ser de madeira, e depois ela tinha que ser coberta de ouro puro. E o ouro na Bíblia fala sobre a divindade de Deus. Então, a mesa que Moisés preparou, ela deveria ser feita de madeira, que representava a humanidade, e revestida de ouro puro, que representava Deus. Então a mesa, ela é sustentada pela união humana e divina. A mesa é esse relacionamento entre o homem e Deus.
Cristo também é representado como a mesa que os homens e Deus se encontraram. E essa mesa, ela tinha algo, porque ela carregava, em cima dela havia-se os pães da preposição. Eram 12 pães que eram trocados direto, que representavam as 12 tribos, né, de Israel. Mas nós entendemos também que Jesus é o pão da vida. Então, essa mesa, havia em cima dela o pão, que representava para nós o pão da vida, que é Jesus. Então, irmãos, nessa mesa de comunhão, Jesus está presente. E isso precisa trazer no nosso coração esse entendimento, que a mesa que a preparada por Deus, para nós, é uma mesa de comunhão com Ele. E eu queria te convidar a ficar de pé agora, porque existe um texto muito conhecido, talvez você já tenha até ouvido falar. A Bíblia vai falar de uma igreja, em Apocalipse 3:20, no qual se achava rica, que tinha posse, uma igreja que se achava autossuficiente, mas Jesus estava do lado de fora. E o texto vai falar, e Jesus diz a essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Quando nós lemos esse texto, nós fazemos um apelo para aqueles que não conhecem Jesus, e não tem problema, mas Jesus está falando aqui a uma igreja, Jesus aqui está falando de crentes, no qual Jesus foi colocado do lado de fora. Mas sabe que Deus, né, pela sua graça e misericórdia, Ele nos chama a um lugar de arrependimento, porque antes do juízo vem, né, o intento de Deus para que o homem se arrependa. Sempre foi assim. É o fato de nós estarmos aqui hoje, de Deus não ter lançado fogo em tudo, acabado com tudo, foi porque Deus deseja que o homem se arrependa. E Jesus fala a essa igreja que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei, sentarei à mesa com ele. Deus deseja sentar-se à mesa com cada um de nós. Eu não sei qual, né, é a sua condição, não sei o que você já passou, tem passado, mas talvez Deus te trouxe aqui para esse lugar, assim como o filho pródigo. Sabe o que é mais, né, mais emocionante na parábola do filho pródigo? É que aquele filho, diz a palavra, ele caindo em si, ele se arrependeu. A primeira coisa que ele pensou foi no pai. Eu preciso voltar na casa do pai. E talvez você possa pensar, puxa, eu vou voltar e, né, o pai não vai me aceitar, não vai querer mais nada comigo. Mas a parábola que Jesus conta é que aquele pai estava esperando aquele filho. E quando ele chegou, o pai vestiu uma roupa nova, colocou um anel, calçou as sandálias e levou ele para ceiar. Levou ele para a comunhão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de relacionamento, que hoje te trouxe sobre esse lugar para
ceiar contigo, para se assentar-se à mesa com Ele. E como o texto, o tema dessa mensagem diz, a mesa está preparada. Eu queria orar com você. Talvez você precise fazer um acerto com Deus. E o acerto é voltar-se a Ele. Talvez você é como o filho mais velho, perdido dentro do lar, não entendendo que tudo é seu. Eu queria orar com você. Enquanto vai ser ministrada uma canção, eu queria antes desafiar você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Você pode fechar os seus olhos. Eu queria fazer 3 apelos. Primeiro, alguém aqui, todos com os olhos fechados, alguém aqui no nosso meio, que nunca fez uma oração. Eu nunca fiz, pastor, uma oração declarando Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu nunca orei isso, eu nunca expressei isso com os meus lábios. Eu talvez até já fui em igreja, conheço quem é Jesus, tal, mas eu nunca expressei com os meus lábios Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje eu desejo fazer isso. Há alguém no nosso meio que nunca fez essa oração? Se tiver, eu queria que você erguesse sua mão, sem exposição. Há alguém no nosso meio que nunca fez uma oração de entrega a Ele? Hoje eu entrego a minha vida. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz, Jesus fala, aquele que me declarar diante os homens, eu declararei diante do Pai. Não é por acaso, não é um protocolo da igreja, mas é uma palavra de Jesus, e nós caminhamos sobre essa palavra. Há alguém no nosso meio hoje que deseja declarar com seus lábios que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver, eu queria que você erguesse sua mão. Há alguém no nosso meio? Há alguém no nosso meio? Todos já fizeram essa oração? Há alguém que deseja fazer, que sente, assim como esses discípulos a caminho de Emaús, que sente o coração ardendo? Puxa, é hoje o momento, é nesse momento agora que o Senhor está me chamando. E a minha pergunta é, você deseja fazer isso agora, hoje? Erga sua mão. Se tiver alguém no nosso meio, eu queria conhecer você. Eu queria conhecer você. Todos já fizeram? Aleluia. Glória a Deus. Então eu queria fazer um segundo desafio. Talvez você já tenha feito essa oração realmente, mas por algum motivo, e que não importa agora, você se afastou. Eu saí, eu fui para um lado, eu perdi o primeiro amor, ou me perdi dentro da igreja, e hoje eu quero voltar para Jesus. Hoje eu quero voltar para Ele, para a mesa da comunhão. Há alguém no nosso meio que deseja voltar ao lugar de comunhão? Se tiver, eu quero que você erga a mão. Há alguém no nosso meio que deseja se consertar com Jesus? Há alguém no nosso meio? Hoje eu quero fazer um acerto com Ele. Irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui 10 minutos na minha vida. A minha pergunta é, você hoje tem certeza da sua salvação? Você tem certeza absoluta que se hoje o Senhor te chamar, você vai estar com Ele? Então não deixe para depois o que é prioridade. Há alguém no nosso meio que deseja fazer um acerto com Jesus? Se tiver, eu quero que você erga a sua mão. Hoje é o dia do Senhor sobre a sua vida. Hoje é o dia do Senhor.
E eu queria fazer um terceiro apelo. E esse eu gostaria que você, né, tomasse uma decisão. Se em algum momento essa palavra falou ao seu coração, tocou em algum ponto da sua vida, algum momento essa palavra, alguma vírgula do que eu falei, alguma coisa que eu falei, tenha tocado e acendido em você algo, né, que só você sabe, eu queria te desafiar a sair do seu lugar. Nós vamos orar com você aqui. Talvez você precise, né, abrir mão de algumas coisas. Talvez você precise voltar a Deus. Hoje, nesse lugar, há alguém no nosso meio que foi tocado, que precisa mudar a sua vida. Falar: olha, eu fui transformado e eu quero mudar a minha vida hoje. Eu queria que você, num passo de fé, saísse do seu lugar. Nós vamos orar sobre a sua vida. Nós vamos impor a mão sobre você. Nós vamos declarar as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor estão disponíveis hoje sobre a sua vida. Sabe, irmãos, existem momentos que Deus abre o céu para as nossas vidas. Oportunidades que Deus faz. Eu creio que nesse momento o Senhor está abrindo uma oportunidade para transformar a sua vida. E como eu disse, eu tenho falado, a oportunidade muitas vezes com Deus, elas são assim, né? São cabeludas na frente e carecas atrás. O que é isso, pastor? Quando está na sua frente é fácil de você agarrar, mas quando ela passa, você já não consegue pegar mais. E eu queria te desafiar, alguém no nosso meio aqui, que hoje quer ter a vida transformada por esse Jesus que está vivo. Então eu queria que você tomasse uma decisão hoje, que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar por você. Eu sei que tem pessoas aqui que foram tocadas. Eu sei que o Senhor está falando ao coração de algumas pessoas. Não deixe para depois. Não deixe a prioridade, né, daquilo que Deus tem para a sua vida hoje. Certamente há um tempo de Deus. Aleluia. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor, por um tempo novo, Senhor. Nós oramos por uma atmosfera nova do Senhor. Em Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, transforma as nossas vidas. Nós queremos estar à mesa contigo hoje. Nós queremos um tempo novo, Senhor. Nós não queremos mais ficar no velho, nós não queremos ficar mais naquilo que já passou, mas nós queremos algo novo do Senhor. Por isso, Espírito Santo, transforma corações aqui. Age, Espírito Santo, traz um mover novo sobre esse lugar, traz um mover novo sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, vinho novo sendo derramado, vinho novo do Senhor sendo derramado aqui hoje. Oh Espírito Santo, eu sei que há algo novo, algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Nós temos algo à espera, Senhor. Nós estamos na expectativa, Senhor, daquilo que o Senhor vai fazer. Por isso nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor nesse lugar. Vamos adorar o Senhor nesse lugar. Vou em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, que quero ficar. Vim
só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é meu sustento. Leva-me a meu amor. Eu abro o meu coração a ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Diga a ele, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela mesa da comunhão contigo. Nós nunca poderemos, Senhor, retribuir tudo o que foi feito. Nós nunca teremos como pagar, Senhor, tudo o que foi disponível para as nossas vidas. Nós queremos entregar as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser esse sacrifício. Nós queremos, Pai, que faça valer a pena o seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso eu oro em nome de Jesus sobre cada um aqui. Um discernimento sobre aquilo que é primordial e que nós possamos fazer valer a pena o sacrifício na cruz do Calvário. Eu oro em nome de Jesus para a glória e honra do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia, aleluia. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? Você pode se assentar por uns minutos. Eu queria chamar o Eloilson e o Júnior, né? Eles vão conduzir agora esse momento. Amém? Será um momento muito especial. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Nesse momento a gente vai fazer algo muito especial. Nós iremos ter o momento do projeto Valentes do Reino. Quem aqui não conhece o projeto Valentes do Reino? Todo mundo tem um irmão ali, a gente vai explicar um pouquinho. O que é o projeto Valentes do Reino? Valentes do Reino é um projeto de futebol que visa alcançar o coração das crianças, dos pais, dos familiares, né? Levar Jesus para essas crianças utilizando o futebol. Então a gente usa o futebol para a gente gerar valores na vida dessas crianças, para a gente gerar preceitos, para a gente ensiná-los a serem homens e mulheres íntegros e íntegras, homens e mulheres com um futuro. Então, o nosso objetivo é encaminhar essas crianças e esses adolescentes.
E nós, como projeto Valência do Reino, nós estamos fazendo agora 2 anos de projeto, glória a Jesus por isso. É um projeto do coração de Jesus e ele tem usado as nossas vidas, de todos nós voluntários. Olha para aquele pessoal bonito ali, ó. Então Jesus, ele tem usado as nossas vidas para tocar esse projeto, para fazer esse projeto acontecer. Então, esse projeto é um projeto do coração de Jesus e ele tem feito muitas coisas, sabe? Se você ainda não foi lá, eu te convido, todos os sábados, nós estamos lá no Parque Acará, a partir das 9 da manhã, nós estamos lá e tenho certeza que você vai ser muito abençoado por Deus, visitando a gente, conhecendo essas crianças, esses adolescentes, alguns deles vocês irão conhecer hoje, irão vê-los hoje. Nós temos hoje cerca de 72 crianças e adolescentes que estão sendo, que estão participando desse projeto, estão sendo cuidadas por nós e isso alegra muito o nosso coração. Nosso coração fica cheio de alegria porque a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa por essas crianças, de abençoar essas crianças, usar o futebol para isso. A gente tem dado o nosso melhor. E glória a Jesus pela vida de todos esses voluntários que têm feito isso acontecer. Amém? Nesse momento eu quero saber se tem algum pai responsável que está junto com um dos valentes. Temos alguns. Eu queria pedir a gentileza de ficar em pé só um pouquinho. Pode ficar de pé, não tenha vergonha não. Amém? Quero honrar vocês, agradecer vocês, né, pelo incentivo, pelo esforço, né, porque estão levando eles lá, eles estão indo, estão sendo, né, qual o Luiz falou, é uma bênção para nós. Nós crescemos muito com isso, né, e tenho certeza que eles vão crescer também. Amém? E com esse mesmo espírito, eu quero orar por vocês, né, uma forma de honrar vocês, né, esse bom exemplo que vocês estão dando, de levar eles para um esporte, né, para algo que também é falado de Jesus lá, né, então, honrar vocês também, amém? Pai amado, Pai Cristo Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada responsável, Senhor, por esse adolescente, por essas crianças, Senhor. Oh, Senhor Deus, muito obrigado pela vida deles, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque você tem colocado no coração deles esse propósito, Senhor Deus, de levar eles, Senhor Deus, a algo melhor, Senhor Deus, a algo, Senhor de Deus, a algo que eles gostam, a algo, Senhor Deus, que incentiva eles a crescer e a buscar, Senhor Deus, algo muito mais que futebol, Senhor Deus, mas o caráter de vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus. Deus abençoe e continue abençoando esses pais e que eles cresçam, que se multipliquem, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, que essas famílias sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, pais. Também quero ver quem que nossos valentes do reino, quem que está aqui hoje? Agora é a vez de vocês. Pode ficar em pé, por gentileza? Tá aí a galerinha. Amém, glória a Deus. Muito obrigado também por vocês estar nessa caminhada com a gente. Eu sei que não é muito sacrifício estar lá 9 horas, porque eu chego 9 horas lá, já tem uma multidão me esperando lá. Professor, me dá a bola, me dá a bola, me dá a bola. Então é prazeroso, é gostoso. E Deus abençoe vocês. Continuem, se dediquem, sonhem muito. Nós sempre falamos isso, sonhem em ser jogador mesmo, mas mais que isso, aproveita cada momento, e pode contar com a gente. Tanto vocês como seus pais, familiares, pode contar com a gente, contar com essa família ali, não só para aprender a chutar uma bola, mas para tudo na vida. Nós estamos aqui, para algo maior. Amém? Eu queria dizer algo também para os pais e para vocês também. Vocês continuem de pé porque vocês são lindos e está todo mundo admirando a beleza de vocês. Vocês são maravilhosos. Glória a Jesus pela vida de vocês. Pais e crianças, um dos objetivos de trazê-los aqui, fazer com que vocês venham aqui, principalmente aos pais, é para que vocês saibam de onde vem o projeto.
vem dessa casa aqui, vem desse lugar. Então a gente queria que vocês conhecessem a gente, conhecessem a nossa casa, conhecessem de onde veio, mas muito mais do que conhecer, mas que vocês pudessem ter pessoas com quem contar. Nós aqui somos uma família. Quem aqui é da Alcance? Glória a Jesus. Nós somos uma família, e nós temos aqui pessoas, amigos. Aqui nós rimos juntos, nós choramos com os que choram, nós nos alegramos com os que se alegram. Nós somos uma família. E o objetivo de trazer vocês aqui também, pais, crianças e adolescentes, é para que vocês conheçam a gente, porque a gente também quer conhecer vocês mais ainda, principalmente os pais. Porque as crianças a gente convive ali no dia a dia, né, no sábado e tal, mas os pais muitas vezes a gente não tem a oportunidade de falar com vocês, de estar com vocês, mas essa casa aqui está aberta para vocês. Qualquer dia, não só dia de culto, nós temos aqui pessoas que estão dispostas, disponíveis a vocês em tempo integral e que se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem contar, porque nós somos uma família. Você pode fazer parte disso aqui, a gente convida você para que você faça parte dessa família também. Amém? Agora, no momento de honra também, quero chamar todos os voluntários. Posso estar uma posição aqui na frente, por gentileza, né? Uma salva de palmas aos voluntários. Amém. Amém. São pessoas extraordinárias. Sem eles, nada disso, né, aconteceria. Pessoas que saem sábado, todos os sábados, né, deixam família, deixam trabalho, deixam afazeres, né, que podiam estar fazendo no sábado de manhã para poder servir, né? Mas como eu tenho visto aqui, nós comentamos, né, como eu tenho visto aqui Deus tocando na vida deles através das crianças de vocês, né? Através desses jovens e adolescentes que falam também em nossas vidas quando nós estamos lá, eles são muito tocados, recebem demais, né? Queremos honrar a vida deles também, agradecendo, né, por todo o empenho, todo o carinho, todo o zelo, né? As meninas que estão aqui, nós levamos lanche para eles, né? Damos um café, né, top lá para eles, né? A gente aproveita demais esse momento de comunhão, de alegria também lá com eles. E são muito felizes por essa casa, por esses voltos aqui na nossa frente. Amém? Agora, para honrar nossos valentes, nós temos um mimo, um presente de Deus. Esse foi de Deus mesmo, né? Algo maravilhoso, né? Que é a medalha, uma medalha do Valentes do Reino, uma medalha personalizada. Aqui que estamos comemorando 2 anos de projeto, como foi falado, né? Então, para agradecer a cada garota que está indo lá com nós, né? Agradecer vocês especialmente e honrá-los para que vocês guardem o resto da vida de vocês, que seja um momento especial, amém? E também temos um chocolate também, né? Para adoçar a vida deles, né? Também tudo obra de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Gente, antes de mais nada, quero também agradecer pessoas que não estão aqui, que também ajudam muito a gente, né? De maneiras, às vezes, não posso estar no sábado, mas doam bolas, fazem doações, né? Oram pela gente, né? Tem o Christian Danilo aqui que nos abençoou também grandemente lá, como eu disse, com um café lá, né? Então, pessoas de fora, né? Tem o Jonathan lá que de vez em quando vai lá fazer uns vídeos para nós. Então, gente, tem muita gente envolvida. A gente agradece cada um, né, por esse coração. Amém? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar para os nossos valentes? Levanta a mão dos nossos valentes aí. Presta atenção. O que vocês vão fazer? Vocês vão para esse corredor. Calma aí, ainda não, tá? Vocês vão para esse corredor aqui. E aí, fica à vontade, mas... Vocês vão para esse corredor aqui e vão formar uma fila, tá?
sem bagunça, sem gritaria, ó, tá todo mundo olhando para vocês aqui, hein? Vou mostrar que vocês são valentes do reino de Jesus Cristo. Glória a Jesus! Então vocês vão montar uma fila aqui, um atrás do outro, tá? Sem gritaria, sem bagunça. E vão passar aqui. Primeiro, vocês vão pegar uma medalha, tá? Os valentes do reino, cada um irão pegar uma medalha. Depois irão passar aqui e vão ganhar um chocolate. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, podem vir. Agora, rapidinho, venham todos os valentes do reino aqui para frente. Fiquem aqui, ó. Para a igreja toda ver vocês juntos e a gente vai orar por vocês e abençoar a vida de vocês. Podem vir, podem vir. Gente, tudo que fazemos, nós fazemos para Jesus. E o Valente do Reino é feito para essas crianças e adolescentes aqui. Não vieram
nem a metade, são 72 crianças. Muitas não puderam vir, mas tudo que a gente faz é por causa delas, é para elas, para a gente abençoar a vida delas e também sermos abençoados por elas. Então a gente queria convidar você para que você estendesse suas mãos para cá e você orasse com muito fervor ao Senhor para que Jesus abençoe a vida deles. Não só os que estão aqui, mas aqueles que também não puderam vir. Para que Jesus abençoe a vida deles, para que Jesus guie os passos deles, para que eles cresçam e sejam homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres íntegros, cheios de Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar? Pai, nós oramos por essas crianças, esses adolescentes. Senhor, aqueles que também não puderam vir, Senhor. Não só as crianças, os adolescentes do Valente do Reino, mas cada criança e cada adolescente aqui hoje presente também, Senhor. Pedimos que o Senhor livre o Senhor de maus caminhos, que o Senhor direcione a vida deles, Senhor. Senhor, que o Senhor ponha um caminho bom sobre a vida deles, Senhor. Que eles percorram esse caminho, o caminho da vida, o caminho, o teu caminho, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, e se tornem homens e mulheres íntegras, Senhor. Que eles sejam excelentes profissionais, que eles sejam bons pais, boas mães, Senhor. Que eles cresçam, Senhor, e que eles sejam exemplos, Senhor, nas suas casas, que eles sejam exemplos, Senhor, nas suas escolas, nas suas faculdades, nos seus trabalhos, Senhor, nas suas famílias. Que onde eles estiverem, Senhor, que o Senhor os abençoe e o Senhor esteja com eles, Senhor, todos os dias da vida deles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus pela vida deles. Aleluia! Já podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Amém. Gente, só para encerrar aqui, né? Se alguma criança não pegou seu chocolate, agora é só pro chocolate vale, tá bom? Se alguma criança não pegou seu chocolate, não estava na salinha, as crianças que não são do Valente também, a criança que está na igreja aqui, que não pegou seu chocolate, por favor, se dirija ali no corredor, né? Que a gente vai também tá querendo presentear eles com chocolate, tá bom? Viu, mãe? Viu, pai? Né? Pode ir ali. Crianças que não ganharam, não precisa ser do Valentes, tá bom? Crianças que não ganharam, que não nos tempo, pode passar ali e pegar o seu chocolate. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos orar então, pode ficar de pé para a gente orar, encerrando. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Pai, leva-nos em segurança para os nossos lares, dá-nos uma noite, uma semana abençoada. Ó Senhor, nós oramos que a paz do Senhor esteja conosco em todos os momentos. Eu oro em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde e te abençoe.